Os autos de fé. Universidade de Pernambuco, História Moderna 1, professora Janaína Guimarães. É uma apresentação de Antônio Cosme de Vasconcelos, Breno de Paula, Pedro Damião de Vasconcelos, Josivânia de Souza, Tailine Martins e Tiago Gomes. Implori il perdono per i peccati passati e presenti dei suoi figli. L'odierna prima domenica di Quaresima mi è parsa l'occasione propizia perché la Chiesa, raccolta spiritualmente attorno al successore di Pietro, implori il perdono divino per le colpe di tutti i credenti. Perdoniamo e chiediamo perdono. Então, podemos ver que as palavras do Papa João Paulo II, pedindo perdão, não é? É pelos se referindo aos fatos ocorridos ao longo de 600 anos, durante os quais a Igreja Católica perseguiu, torturou e castigou, inclusive com a morte, de milhares de pessoas na Europa e nas Américas. E essas ações foram todas em nome da fé. Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela se consolidou como a mais poderosa instituição feudal, fazendo uso do cristianismo de forma positiva para fortalecer a união entre os reinos europeus. E isso eles faziam estabelecendo condutas sociais que serviam para guiar os modos da vida da população comum. Mas também é inegável que, ao longo da história, ocorreram muitos episódios de abuso de poder e violência em nome da fé. Então, um dos episódios é a Inquisição. Não é? A Inquisição ela surge entre as idades média e moderna, quando aparece uma série de movimentos heréticos, movimentos que iam contra as verdades sacralizadas pela Igreja. Então, naquele tempo, a Inquisição ela agia como uma consciência da sociedade, e era a Igreja que dizia que o que era certo e o que não era certo. Naquele momento, pensava-se que a Igreja tinha uma maior autoridade moral e, portanto, era ela que se recorria para emitir juízo. Então, as inquisições medievais elas surgiram como uma resposta aos crescentes movimentos religiosos que desafiavam a soberania católica e eram vistos como um crime de heresia contra Deus e a Igreja. Em poucas palavras, a Inquisição ela surgiu por perceber que pessoas estavam sendo contrárias às suas doutrinas e a Igreja ela não aceitava essa contrariedade. Essas pessoas eram chamadas de hereges e começaram a ser perseguidas. Então, aí criou-se um tribunal ex-professo, conhecido por todos e com a função clara de definir quem era inocente ou culpado, e essa criação desse tribunal foi bastante expressiva. Né? E a principal tarefa desse tribunal era manter a pureza católica ortodoxa e a católica romana. E para isso, a Igreja Católica via a Inquisição como arma fundamental. As pessoas que não professavam a religião oficial ou eram heterodoxas, elas eram vistas justamente como hereges, eram os inimigos do sistema. E para preservar a continuidade do sistema, a igreja viu a necessidade de eliminar essas pessoas. Então, o primeiro grupo a ser perseguido pela Igreja Católica, pela Inquisição, foram os judeus. Né? Então, os judeus eles foram colocados diante de uma alternativa muito grande e bastante clara no ano de 1942. Né? Ou eles se convertiam ao catolicismo, ou então eles começavam a sofrer por perseguições. Né? Então, aí foram os judeus aqueles que eram apontados como falsos cristãos, foi a foi a chave para ser criado
o Tribunal da Inquisição, né, que exigia que os judeus se convertessem e que os que eram falsamente convertidos eram perseguidos. Então, os judeus eles foram os principais o principal fator para ser criado o Tribunal da Inquisição. Então, enquanto isso existia, né, a questão de converter judeus para ser cristão começou também a fracassar. E a partir desse fracasso, os reis católicos eles tomaram a decisão de expulsá-los. Então, muitos desses judeus eles foram para Portugal, que o território de Portugal ainda por muitos anos, alguns anos, tinha uma política mais aberta com os judeus. Né? Então, enquanto as famílias judias abandonavam suas casas para longe da Espanha, Cristóvão Colombo descobriu um novo continente, que era justamente as Américas. E aí, a monarquia espanhola começou com sua possessão e com aquele dilema de trazer também a Inquisição para aqui, para a América. Então, nessa imagem aí, a gente pode perceber que é um local de um tribunal e que pessoas com esses chapéus compridos estavam sendo julgados por algo que foram acusados. Muitas vezes, mesmo sem um conjunto de provas bem acabado, uma pessoa poderia ser acusada de transgredir o catolicismo e, com isso, obrigada a se apresentar ao tribunal. Geralmente, quando a confissão não era prontamente declarada, os condutores do processo estipulavam a prisão do acusado. Então, essas pessoas que eram julgadas e que não tinham essas acusações declaradas, eles ficavam presos e começavam a sofrer por torturas. Muitas vezes, durante essas torturas, essas pessoas confessavam até coisas que não fizeram, tentando a liberdade, pensando que a liberdade fosse algo fácil, que não era, né? E aqui a gente pode ver, né, a principal pessoa que instalou a Inquisição na Europa, né, na França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, que foi o Papa Gregório IX, a partir da sua bula Excomunicamos, né, que foi publicada em 1231, ele institui a verdadeira Inquisição na Europa. Então, a gente pode ver que, além da prisão, tinha as penas sofridas, muitas delas eram mortas, outras torturadas, e eu vou apresentar para vocês algumas dessas práticas, né? Aqui a gente pode observar que algumas pessoas estão sendo torturadas em locais públicos. Aqui era justamente porque a Inquisição tinha a ideia de trazer a quarentena na sociedade, essa chamada quarentena era para a sociedade, ao ver os hereges sofrendo, sendo torturados e até mortos, fossem intimidadas a não cometerem os movimentos hereges. Aqui é a roda de despedaçamento, né, que a pessoa era colocada, amarrada numa roda, e duas pessoas iam girando essa roda para que seu corpo fosse dilacerado. No berço de Judas, a pessoa era colocada nesse banco, né, com forma triangular, geralmente centralizada no ânus da pessoa, com que começasse a ser introduzido aos poucos, né? Muitas delas vinham a óbito. Temos o garfo, que é um objeto de metal, que também pessoas eram feridas, né, na traqueia e por muitas vezes também chegaram a óbito por falta de oxigênio. Podemos conhecer garras de gato. Essas garras, elas eram duas pessoas que estavam ali ajudando na tortura
ficavam tirando pedaços do corpo do herege. O esmaga-cabeça, o próprio nome já diz, era para esmagar a cabeça do herege aos poucos, né? Podemos observar que em cima tem um, um pedaço do objeto que pode ser, era para ser girado aos poucos, para que o herege sofresse dores, bastante dores, e que parte de sua cabeça fossem quebrados aos poucos. Temos o polé, né? Esse polé aí a pessoa é amarrada e as pessoas vão girando para que o seu corpo fosse esticado e houvesse o desligamento de seus músculos. Tortura d'água, podemos observar que é introduzido bastante água na pessoa, né? É uma forma de tortura também. Então, pessoal, tem vários outros tipos de tortura, né, que eu não coloquei aqui, mas vocês podem fazer pesquisas caso tenham curiosidade, né? Aqui a gente pode ver essa cadeira que também foi colocada em local público para as pessoas assistirem às torturas. Então, essas torturas aconteceram em vários lugares da Europa. Podemos conhecer, né, lugares que aconteceram os autos de fé, que eram assim chamados, que essas torturas eram tidas como uma purificação do ser humano, né? O Pátio da Inquisição, ele está localizado em Coimbra, Portugal, e ele pode ser visitado. Lá aconteceu o Tribunal do Santo Ofício, né? Ele funcionou desde 1566 até a sua extinção, que foi em 1821. Então, nesse local, no Pátio da Inquisição, houve o Tribunal do Santo Ofício. A gente pode observar que é um local bastante amplo. Aqui tinham prisões, né? As pessoas eram aprisionadas e torturadas. Podemos conhecer também o Palácio da Inquisição em Évora, Portugal. Este lugar tem traços quinhentistas e ele foi o primeiro palácio construído no país para albergar a Inquisição. Aqui é a Praça do Rócio e Dom Pedro IV, né, lá em Lisboa. Como já vimos anteriormente, alguns das torturas eram em praça pública, como também execuções. Podemos ver aqui a procissão de auto de fé no Largo do Rócio. A Praça da Catalunha, Barcelona, Espanha. Também foi um local onde aconteceram os autos de fé. Aqui foi o Arco do Triunfo em Barcelona. Esse local aí onde está instalado o arco, foram queimados vários livros de Allan Kardec, como de outras pessoas, de espíritas também, que eram tidos como hereges, né? Eram contrários às doutrinas da Igreja Católica. Câmara e prisão de tortura. Isso aqui fica localizado na Polônia. Né? Aqui tem alguns locais onde as pessoas eram torturadas e executadas também. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Demos para dar algumas explicações do que foi a Inquisição para vocês. E fica até logo para vocês.